Pode tomar o teu assento, a paz do Senhor, amém? Tem alguém feliz com Jesus aí? Aleluia! Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom. Meus irmãos, nós estamos num Tadel, treinamento avançado de líderes, né? Para aprender aqui um pouquinho mais, trocarmos experiências e realmente sairmos daqui fortalecidos e abastecidos para mais uma semana de batalha aí com as nossas células, no discipulado e cumprindo aquilo que o nosso Senhor Jesus deixou para nós, que é realmente cumprir o ID, né? Fazer discípulos e saquear o inferno e povoar o reino dos céus, amém? Glória a Deus. E Deus, nessa tarde, me inspirou com uma palavra, quando eu fui ali desafiado a compartilhar algo com a igreja, neste Tadel, e eu falei, meu Deus, tanta coisa que já foi falado, tanta palavra motivacional, muitas coisas que já foram ditas aqui ao longo desse período que nós já estamos com a visão do MDA em processo na nossa igreja. E eu falei, meu Deus, o que eu vou compartilhar? E ali o Espírito Santo começou a ministrar algo em meu coração, algo que ainda algumas pessoas, talvez pessoas que você conhece, ainda têm resistência, quando nós falamos de igreja em células. Né, nós tivemos aqui um Tadel, algumas pessoas ficaram meio abaladas, que história é essa, que a célula, o culto, e agora é membro, não é? E aí Deus me trouxe aqui a uma palavra, e eu gostaria que você pudesse abrir aí, em 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 19, para você que não achou, está na Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 19. Amém? Olha só que palavra poderosa. O apóstolo Paulo escreveu aqui, e ele finalizando a sua carta, ele diz aqui o seguinte: as igrejas da província da Ásia enviam-lhes saudações. Aí ele cita aqui dois nomes, Áquila e Priscila, os saudam afetuosamente no Senhor. E também a igreja que se reúne na casa deles. Meu Deus, quando eu estava aqui buscando, falando, Deus, o que eu vou falar? Aí eu me lembrei desse versículo. Se alguém perguntar para você onde está a célula na Bíblia, você tem a referência agora. E aí se a pessoa falar assim, aquele jargão que todo crente conhece, olha, texto sem contexto, é pretexto para heresia, nós vamos dar um pouco aqui de contexto, nós vamos contextualizar um pouco essa palavra, e aí você vai entender se Áquila e Priscila realmente não tinham uma célula na casa deles. Eu gostaria que, se você puder acompanhar comigo, Atos dos Apóstolos, capítulo 18. Atos dos Apóstolos, capítulo 18. Que você possa ler esse texto aí depois, o capítulo 18 inteiro. Nós vamos ler aqui apenas alguns versículos, mas aqui fala um pouquinho mais de Áquila e Priscila, um casal poderoso, discípulos de Paulo. E olha só o que diz aqui a palavra do Senhor. Depois disso, Paulo saiu de Atenas e foi para Corinto. E ali encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que havia chegado recentemente da Itália, com Priscila, sua mulher, pois Cláudio havia ordenado que
todos os judeus saíssem de Roma, Paulo foi vê-los. E uma vez que tinham a mesma profissão, grave bem essa palavra, profissão, diga aí, profissão. Ficou morando e trabalhando com eles, pois eram fabricantes de tendas. Todos os sábados eles debatiam na sinagoga e convenciam judeus e gregos. E aí depois você continua lendo aí o capítulo 18 e você vai ver aí que ministério poderoso que Áquila e Priscila levantaram ali com realmente a ajuda do apóstolo Paulo. E eu comecei a analisar, comecei a estudar, comecei a ver a história de Áquila e Priscila e comecei a ver quando um líder de célula, quando um casal, ele entende a proposta de Deus, entende o chamado, e aquilo dentro desse casal gera uma certa convicção. Só leva para um lugar, meus amados, a multiplicação. Só leva para um resultado, a multiplicação, e é uma multiplicação de discípulos. Porque depois nós lemos ali em 1 Coríntios 16, 19, mostra o apóstolo Paulo saudando Áquila e Priscila e dizendo assim, olha, e eu digo mais além, e a igreja que está na casa deles. Sabe o que eu quero dizer para você nessa noite, meu irmão, minha irmã que está aqui, líder de célula poderoso? Talvez você fale, olha, eu não sou líder ainda, mas só de estar aqui você já está mostrando o grande potencial que você tem de se tornar um líder de célula de sucesso. Deus, ele não tem apenas uma célula para você, Deus tem uma igreja, Deus tem uma multidão, há uma multidão de pessoas necessitando de mim, de você, de uma palavra direcionada da parte de Deus. E só nos resta termos uma posição, a que Áquila e Priscila teve, de se realmente colocar na brecha, de entender o ID e de multiplicar aquilo que eles haviam recebido, indiferente das circunstâncias. Lembrando aqui, pegando um gancho da palavra de domingo aqui do meu irmão Rodolfo, 50% é Deus, e os outros 50%? É comigo, é com você. E eu gostaria aqui, com base nesse texto, dentro dessa proposta aqui, compartilhar com vocês 6 características do DNA de uma célula saudável e que se reproduz. 6 características do DNA de uma célula saudável que se reproduz. Toda célula que se reproduz, ela tem um DNA. Amém? Biologia é isso. E esse DNA, ele pode ser definido de 2 maneiras. Se a célula for uma célula boa, é um DNA bom. E se a célula não for uma célula boa, vai ser um DNA ruim. Então, quando essa célula, ela é saudável, ela se reproduz, eu pude ver aqui, estudando, que 6 características, elas no mínimo básicas, são encontradas. E se essas 6 características aqui, que eu quero compartilhar com vocês nessa noite, elas não tiverem sido encontradas dentro de uma célula, há alguma coisa errada. O sinal de alerta aí, ele está realmente ecoando, e nós precisamos identificar rapidamente e buscar corrigir. O problema de quando ela vai perdendo essas características de uma célula saudável, sabe qual que é? É que o processo de crescimento para. Se essas 6 características que eu vou citar aqui agora, se nós começarmos a analisar, você que é líder, supervisor, pastores, se nós detectarmos que uma célula, ela está perdendo essas 6 características, você vai notar que o crescimento para. É por isso que tem muitas igrejas, nós podemos conhecer aqui já, nesse tão pouco tempo de caminhada no MDA,
muitas igrejas de sucesso, muitos pastores que também já estão frustrados com o modelo, com a visão, porque começaram muito bem e depois pararam no meio do caminho, estacionaram, não conseguiram avançar. E acredito eu que é devido a essas 6 características aqui não terem sido identificadas e ter reproduzido um DNA que talvez não é um DNA verdadeiro de uma célula, segundo o modelo, a visão do MDA. Então nós temos que realmente, eu gostaria que nessa noite, você pudesse realmente se atentar para o que eu vou falar aqui. E pudesse aí guardar isso no teu coração. E pode ter certeza, se a tua célula tiver essas 6 características, você vai multiplicar, você vai romper, você vai virar um setor, você vai virar uma área, você vai virar um distrito, você vai ter uma rede poderosa e em breve o nosso pastor vai estar lá fazendo um culto de inauguração do núcleo que começou lá através da sua célula. E você estará recebendo a bênção do Senhor. Como eu disse aqui, constantemente os pastores, os supervisores e líderes precisam estar avaliando o DNA de cada célula. Porque quando a célula se reproduz, ela invariavelmente reproduz o DNA com essas características de células saudáveis, ou com a falta dessas características. Aí você deve estar aí já dentro de você. Fala logo que característica é essa. Você está fazendo muito marketing dessas características e não fala. Eu tenho uma revelação aqui do céu para vocês nessa noite. Tudo que eu vou falar aqui vocês já ouviram. Mas o nosso problema é o mesmo de sempre. Nós ouvimos, mas não praticamos. Então fique atento e que hoje você não possa ser apenas ouvinte, mas também praticante do que eu vou falar aqui. E a primeira característica que eu vou compartilhar aqui com vocês nessa noite é o evangelismo. Nós estávamos ali numa reunião de supervisores e eu falei, meu Deus, agora eu vou ficar constrangido, porque tudo que foi falado ali praticamente é o que eu irei compartilhar aqui. Então talvez os supervisores aí já vão estar ligados na mensagem. Evangelismo. Uma célula que não evangeliza não cresce. Se os membros da sua célula não têm o DNA de evangelizar, como é que a sua célula irá crescer? Como é que essa célula irá multiplicar? Qual é a estratégia de evangelismo que você tem adotado na sua célula? A célula precisa ter um DNA evangelístico. Todos os membros da célula precisam estar envolvidos e comprometidos em evangelizar, para que a célula tenha visitante em todas as reuniões. Diga, em todas as reuniões. Se uma célula não tiver um visitante em todas as reuniões, tem algo errado. Isso eu aprendi. Aprendi na prática, porque fui líder de célula. Estou iniciando agora um GE novamente, recomeçando tudo de novo. Para a glória de Jesus. E se prepare aí, se prepare que vai vir chumbo grosso. É pancada para onde eu estou indo lá, o negócio vai ser fera. Pode aplaudir o Senhor. Pode aplaudir porque não é eu não, é Jesus. Jesus já está lá. Jesus já está lá. Jesus falou, pode ir, pode ir. Pode ir, porque se fosse para mim sozinho, irmãos, olha, eu vou falar para vocês, eu estava correndo faz tempo já. Então, meus amados, a célula, você que é líder, você tem que inspirar os membros da sua célula a trazer convidados, a evangelizar, a fazer o convite, a realmente falar. Eu tenho testemunhos maravilhosos nessa experiência de célula. Pessoas que vieram no culto, pessoas que foram na célula e quando chegaram lá, viram aquele momento, tudo, falaram, nossa, eu não imaginava que era assim, eu achava que era aquela gritaria, que era aquela coisa de crente, aquele monte de gente rodopiando e caindo, tal, e nossa, que negócio mais informal. Foi esse o adjetivo que a pessoa até citou e permaneceu na célula. A célula é um lugar poderoso, nós ainda temos uma visão tradicional. Conheci a pessoa, falei de Deus, olha, vamos lá, tal. Jesus é bom, legal, vamos no culto domingo. Está errado.
O melhor caminho é a célula. Por quê? Por que a célula? Porque lá ela vai receber o quê? Cuidado. Ela vai receber o quê? Acompanhamento inicial. É lá que Deus vai começar a tratar algumas coisas na vida dela. E ela vai se aquebrantar, meus amados. E aí vai chegar aqui na hora do culto, sabe o que vai acontecer? Você só vai acompanhar ela aqui na frente, só para ela confessar Jesus publicamente, ela se virar ali e ter aquela placa assim, ó, seja bem-vindo à comunidade evangélica Deus Restaura. Porque o trabalho maior você já fez lá na célula, já ganhou ela para Cristo. Amém? Se não chegam pessoas novas na célula, é porque os membros não estão preocupados em ganhar novas pessoas. E a célula em questão perdeu uma das características mais importantes de uma célula, que é evangelizar. O evangelismo, dentro dessas 6 características, para mim é a mais importante e mais fundamental aí dentro desse modelo. Amém? Segunda característica, comunhão. Nós temos confundido purê de batatas. Gente, nós temos a livraria lá, ó, de verdade, do fundo do meu coração. Vou fazer o marketing aqui. Se você acha que os livros estão caros, meu amado, entra no site do MDA Shop. Talvez você vai ver o livro até mais barato. Nós pagamos frete. Você vai ver que praticamente o livro está ao preço de custo do site. E está aqui, ó, na igreja. Compre o material, sabe? Busque a informação. Nós não somos um monte de batatas dentro de um saco. Nós temos que ser um purê de batatas, amalgamados, unidos, juntos. Nós confundimos. E purê de batata, gente, não é depois da célula, não, aquele lanchinho, aquela coisa. Não, não é, vai muito mais além. Purê de batata, sabe o que é? É a célula reunida todos os dias, é eu saber como que o meu irmão está, é eu saber como a minha irmã está, é eu saber a necessidade do próximo, ele saber as minhas necessidades, é um orando pelo outro. Isso é purê de batata. É todo mundo junto, é todo mundo igual, é todo mundo unido. Não é só aquela comunhão, aquele churrasco quinzenal que é maravilhoso, quando nós chamamos o setor inteiro vai. Não, não é isso, isso não é purê de batata, gente. Purê de batata é todos os dias, é toda hora, é todo momento, é todo instante. É estar unido, é estar junto. É estar realmente, é o que a igreja de Atos diz. O que eles tinham lá, que diz lá em Atos 1 lá? Eles tinham tudo em comum, Atos 2, né, na descida do Pentecoste lá. Eles tinham tudo em comum. É a gente estar com tudo em comum. É olhar para o meu irmão, já, no olhar, já saber se ele está bem ou se ele não está. A célula precisa ser um purê de batata e não um saco de batata. A comunhão precisa ser uma verdadeira forma que o grupo esteja coeso em relacionamento. Essa comunhão não se trata da hora do lanche após da célula. Antes, é o povo estar junto como equipe, como família. A verdadeira comunhão acontece quando o grupo se vê durante a semana, quando um se preocupa com o outro. A verdadeira comunhão é profunda e gera um comprometimento por parte de todos. Nós vemos pessoas da nossa célula gemendo. Às vezes nós perdemos pessoas das nossas células, sabe por quê? Porque falta comunhão. Porque falta comunhão. Falta realmente saber a necessidade, conhecer as pessoas no profundo. É olhar nos olhos e saber, opa, peraí. Um purê de batata, quando você olha para uma panela com purê de batata, o que você vê lá dentro? O negócio tudo o quê? E a cor? É um mais amarelo, um mais branco, um mais... É tudo uma cor só, é tudo uma coisa só. Eu tenho que olhar para um irmão e ele tem que estar igual eu. Ele tem que olhar para mim, ele tem que se ver. Tem que estar todo mundo igual. É um purê, não é um saco de batata. É uma mais cascuda, uma mais pretinha, uma menor, uma maior. Não, é um purê, gente. É isso que nos falta entender. O terceiro que eu gostaria de compartilhar aqui, amém? Vocês estão me entendendo? Quem está me entendendo, dá um glória a Deus. Quem está com sono, diga aleluia. Ah, tem gente com sono aí.
Eu sabia, eu vi uns irmãos dormindo aí. Depois eu vou assistir o vídeo lá, se eu dormir também é porque a pregação ela foi ruim mesmo. Terceiro, integração. Vai o marketing de novo aqui, um livro muito bom, gente, que eu já li também, Pastor Abe Uber, Fator Barnabé. É um livro poderoso, se você ainda não entende princípios de integração, como integrar um novo membro numa célula, adquira esse livro, Fator Barnabé, nós temos lá na livraria também. É um livro poderoso. Todos os membros precisam não só ter um sentimento de integração, como também a preocupação de integrar novas pessoas que forem chegando. Se a célula não tiver esse sentimento de integrar, ela vai receber novas pessoas através do evangelismo. Porém, essas novas pessoas podem se sentir, sabe o quê? Um peixe fora d'água e não ter mais vontade de voltar na célula. Se a célula ela não tiver ali uma boa integração, o que nós chamamos que é o processo de consolidação. Se a gente não tiver bons consolidadores ali na célula, sabe o que é bom consolidador? É aquele cara chato mesmo, é aquela mina chata mesmo, que vai ligar, que vai mandar o WhatsApp. A pessoa tem que descansar, falar assim, ó, para de me mandar mensagem. E aí você responde para ela, eu não paro porque eu te amo. E Deus não mandou eu parar. Até um dia ela falar assim, tá bom, eu não aguento mais, eu vou ir para a igreja, eu vou na célula, eu vou aceitar Jesus, eu vou me batizar, só para você não mandar mais mensagem. Aí quando ela fizer tudo isso, sabe o que ela vai dizer? Continua mandando mensagem, porque agora eu estou mandando para outro também, porque ele vai vir também. É isso que nós temos que fazer. É preciso ter um sentimento de integração agregador, para que o visitante que chegar à célula pela primeira vez já se sinta parte da família, amado, respeitado e incluído no grupo. É isso que tem que acontecer na célula. Por isso que o esboço da célula, a maneira que vai lá, a dinâmica, tudo, são perguntas universais. Que mesmo a pessoa não estando no culto, ela ainda é a primeira vez na célula, ela tem a oportunidade de ter uma participação. Para quê? Para que ela não se sinta um peixe fora d'água. Para que ela possa colocar ali a ideia dela também. Não tem pergunta certa ou pergunta errada na célula. Não tem aquele que sabe mais ou que sabe menos. É compartilhar a palavra, é compartilhar o conhecimento, é compartilhar das bênçãos de Jesus. É bênção daqui, bênção daí, e nós vamos trocando, e no final todo mundo sai abençoado. É isso. Mas nós temos que ter pessoas que realmente façam essa integração, e nós líderes temos que orar, temos que pedir, temos que mostrar para a nossa célula como esse processo funciona. Porque se nós não tivermos essas características aqui, as nossas células vão continuar estagnadas. Começa aí a olhar essas características, se depois você quiser esse conteúdo, esse material eu te passo, mas começa a avaliar a sua célula, começa a avaliar a tua liderança, começa a avaliar o teu setor aí, começa a enxergar, ver se tem alguma característica que está faltando. E olha, eu te garanto uma coisa, meu irmão, é tempo de corrigir. Nós estamos em processo de aprendizado, em processo, em fase de crescimento. E isso pode agregar muito. Isso pode agregar muito, 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 muito na nossa vida, amém? Quantos aqui querem saber a quarta característica? Se coloque em pé em nome de Jesus. Obrigado, agora você pode sentar, que você estava dormindo. Aprendi com o Rodolfo essa. Estou andando muito com o Rodolfo. Então vamos lá, gente. Essa eu aprendi com o meu discipulador. Sempre quando ministrar uma mensagem, recapitula, que é o pessoal absorve. Primeiro tópico, evangelismo. Precisamos evangelizar. Segundo, comunhão. Precisamos realmente ter uma comunhão poderosa na nossa célula. Sermos um purê e não um saco de batata. Terceiro, integração. Temos que integrar as pessoas na nossa célula de uma maneira realmente com que elas cheguem e fiquem e não queiram sair mais, amém? Depois da integração, o quarto, discipulado.
Gente, isso é muito sério. Escuta aqui o que eu vou falar, gente. Escuta aqui o que eu vou falar. Célula que não acontece o discipulado, ela é qualquer outro tipo de coisa, menos uma célula no modelo MDA. Porque qual que é o coração central, o coração amarelo da visão, gente? Discipulado 1 a 1. O que difere a visão do MDA dos outros modelos celulares é o discipulado 1 a 1. É o cuidado. É o cuidado 1 a 1. É esse cuidado que a pessoa recebe e que realmente faz com que ela gere nela um amor, um constrangimento, a tal ponto que ela também quer cuidar. Esse é o cerne da visão. O que vai sustentar uma célula, se você olhar o centro do coração verde, ó, tem coração do MDA aqui, cadê? Olha lá, depois você olha lá, o centro do coração verde, qual que é? É o amarelo, é o MDA. É o que vai sustentar a célula. Senão a tua célula ela vai continuar sendo uma rodoviária. Vai entrar gente, vai sair, você não vai conseguir segurar o pessoal. Por quê? São pessoas que não estão sendo cuidadas. E aí eu não vou falar dos outros corações, porque o que sustenta a igreja local são as células. E aí o que sustenta a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, que faz com que o evangelho se expanda, é a igreja local, e por aí vai. Mas não é esse o contexto. Discipulado, líder de célula, responsabilidade sua, de que todos da sua célula sejam discipulados. As pessoas que não estão sendo discipuladas na sua célula, a culpa não é do setor, a culpa não é do área, a culpa não é do distrito, a culpa não é do pastor presidente, a culpa não é de Jesus. A culpa é sua. Quantos são líderes de célula aqui? Só os líderes de célula que não são discipulados, abaixa a mão. Aí, Rodolfo, tem líder de célula que está com a mão abaixada aí, ó. Olha aí, ó. Quem é líder de célula aí? Líder de célula que não é discipulado, tem algum? Não, né? Todos são discipulados, amém? Então, quem que é o culpado de que a célula não é discipulada? Você está recebendo, e por que os outros não estão? Sabe o que chama isso? Egoísmo. Por que você não tem 3 discípulos? Ah, Lucas, eu não tenho, né? Você sabe, né? Os caras não têm meu perfil e tal. E você acha que você tinha o perfil do seu discipulador? Você acha que os 12 tinham o perfil de Jesus? Tinha tanto que nós já sabemos qual foi o paradeiro dele. Jesus era ladrão? Traidor? Pilantra? Então Judas não tinha o perfil de Jesus, correto? E foi discípulo. Então nós temos que parar de ser egoísta. Nós temos que parar de arrumar desculpa para uma falha nossa. Me perdoe a dureza agora aqui, mas eu preciso falar porque é um Tadel, é um treinamento. E se isso não ficar cravado no meu coração, se isso não gerar uma crise dentro de mim, de você, nós vamos continuar estagnados e a nossa célula não vai crescer. Líder, é obrigação sua. Supervisor de setor, você é obrigado a garantir o discipulado de todo mundo do seu setor. Você tem que cobrar isso do líder. Quem são os seus discípulos? Por que eles não estão discipulando? E assim por diante. Discipulado é prestação de conta. Discipulado não é só bate-papo não, para saber como é que está o casamento, finanças. Não, é prestação de conta, irmão. Como é que está aquela alma? Como é que está aquele lá? Porque a Bíblia diz que é sangue que está nas nossas mãos. E nós vamos prestar conta disso. E o que você tem feito com as vidas que o Senhor tem dado para você? Porque depois é fácil você mandar no relatório para o seu setor, fulano não vem mais já há 4 semanas, eu já fiz isso, já fiz aquilo, plantei cambalhota e dancei hula-hula, mas ele não quer. Será? Será que você cuidou como deveria cuidar? Células que não têm discipulado, não são células na visão do MDA, não são células no modelo do MDA. E nós precisamos deixar isso claro na nossa mente. Como eu disse, não se constranja, não fique em crise. Então vou ter que dissolver minha célula porque ninguém é discipulado. Não. Toma uma postura, diga hoje,
Eu vou discipular 3, eu vou começar a cuidar, eu vou dar minha vida para cuidar de pelo menos um, e esse um vai cuidar de um, e eu creio que até o final do ano toda a minha célula vai ser discipulada. É só se posicionar, gente. É uma questão de postura, de posicionamento. O discipulado, ele precisa estar acontecendo. Se na célula o discipulado não estiver acontecendo, é bem provável que as doenças espirituais, olha, isso é muito forte, e os carrapichos das ovelhas permanecerão no grupo, enfraquecendo-o. Aliado a isso, ainda tem um agravante. Sabe qual que é o agravante? Ovelha, ela gera o quê? Ovelha. Ovelha sadia vai gerar o quê? Ovelha sadia. E ovelha doente vai gerar o quê? Talvez seja esse o problema, que as nossas células não andem. Que tipo de ovelha nós estamos gerando? Será que são ovelhas sadias? Será você, pastor? Eu ministrei aqui no último Tadel, que o bom pastor, a ovelha, ela ouve a voz do bom pastor. Será que se você chamar as tuas ovelhas agora, elas vão se apresentar diante de você? Ou elas ainda vão ficar em dúvida se é a voz do pastor ou não? Começa aí a se autoavaliar, veja se a sua célula, ela tem essas características. O discipulado garante não só a saúde das ovelhas, como também a saúde espiritual de toda a célula. Justamente por isso, você que é líder, supervisor ou pastor, precisa fazer de tudo para que o discipulado esteja acontecendo na sua célula. Meus amados, um dos maiores erros que nós cometemos aqui no início foi isso. Nós temos que garantir o cuidado de todas as pessoas, nós fomos cobrados por isso. Onde está fulano? Onde está Beltrano? Onde está o irmão? Onde está? Onde está? E quando o MDA fala que nós não podemos perder ninguém, é que nós não podemos perder ninguém. E quando nós perdemos alguém, é porque nós estamos sendo negligentes com aquilo que o Senhor nos direcionou para fazer. Amém? Quinto, treinamento de novos líderes. Toda célula precisa estar treinando novos líderes. Essa prática precisa estar acontecendo na célula naturalmente. As pessoas precisam estar sendo treinadas para que possam assumir quando vierem as multiplicações. Se não houver treinamento para novos líderes, aí fica uma pergunta: como multiplicar? E a nossa igreja, para a glória de Deus, tem se preocupado com isso. Nós acabamos de lançar aí o Instituto Deus Restaura, o Instituto Bíblico Deus Restaura, 100 alunos matriculados para a glória de Deus. E se você acha que ainda é pouco, nós ainda estamos com matrícula em aberto. Por quê? Se tiver mais pessoas, nós vamos abrir uma outra sala, meu irmão. Se o problema é esse, tem muita gente, eu não consigo aprender. Tem pessoas que vêm me perguntar, mas eu não tenho grau de instrução. Meu irmão, não arruma desculpa não. Não arruma desculpa não. Vai ver a história de Pedro. Vai ver a história de alguns homens da Bíblia. Moisés não sabia nem falar. E olha o que Deus fez através da vida desses homens. Isaías, um homem de lábios impuros, só sabia falar coisas que não devia. Quem foi Isaías, o profeta messiânico? E você vai se limitar de ser um grande homem ou uma grande mulher de Deus? Tome posse daquilo que Deus já te deu em nome de Jesus. O que é muito comum acontecer é da multiplicação acontecer, olha só, com um líder que foi formado às pressas, na pressão, ou até mesmo pela imposição de ter que assumir a liderança. Então essa multiplicação aconteceu com um líder despreparado. Em algum momento o processo de crescimento irá parar, podendo acontecer o fechamento das células. Diga se isso não é uma verdade. Por isso que nós estamos aqui num Tadel, treinamento avançado de líderes. E esse treinamento ele tem que ser constante, tem que ser direto. Tadel, você quer ter um líder poderoso? Traga-o para o Tadel. Subsidie a vinda dele para o Tadel, faça alguma coisa, leve o Tadel até ele, agora está no YouTube.
baixa a pregação, manda no celular, fala, fião, toma aí, ó, receba. Você vai ser meu líder. Acabou a desculpa. Mas treine, senta com essa pessoa também, não é só mandar lá e deixar também a pessoa assistir, acabou não, tem um feedback. E aí, o que você entendeu da palavra? Ah, não entendi nada, o Lucas falou um monte, eu dormi lá, igual você lá na pregação, eu vi no vídeo, você dormiu. Aí ele vai tirar um barato seu. Mas amém. É por esse motivo que desde o início, a célula precisa ter a característica de treinar. Assim que alguém novo chega na célula, olha que interessante, ele precisa ser inserido na rotina de cursos regulares da igreja, para que ele vá sendo edificado e sinta o desejo de servir através do cuidado com vidas e da liderança de uma célula. Então, uma boa integração, ela vem junto disso. Já inserir a pessoa dentro da série de treinamento, o primeiro passo. Olha, vamos no Tadel, vamos lá conhecer. A gente fica muito com medo de convidar. Pô, se é para ir numa balada, se era para ir numa coisa errada, é 2 minutos, meu. Demorou, vamos lá. Como diz os jovens, no fluxo. Vamos no fluxo. É agora. E para o Tadel a gente tem medo. Não, vamos ser corajosos em nome de Jesus, amém? Quantos aqui querem saber o último? Senão eu encerro. Só 4. Depois vocês me chamam no WhatsApp e eu mando, amém? 6º, um grande e forte desejo de multiplicação. Isso tem essa característica, ela tem que estar não só no líder não, viu? Essa característica ela tem que estar na célula, de um grande e forte desejo de multiplicar. Sabe por quê? O líder ele tem o líder. Todo líder aqui tem. Quantos líderes aqui quer multiplicar? Aí você chega lá na célula e fala, nós vamos multiplicar. Ah, mas vai dividir agora que está ficando bom? 78 pessoas aqui, agora que está ficando legal? Você compartilhou? Você compartilhou com a célula sobre esse grande e forte desejo por multiplicação? Isso tem que estar dentro da célula. Não é algo que tem que estar no coração do líder. Meu amado, presta atenção numa coisa, uma dica aqui, ó. Essa daqui é minha. Para você não errar o quanto eu errei. Vai iniciar um GE? Fale de multiplicação já desde o GE. Começa a plantar esse princípio lá desde o início. Multiplicação, ensina essa operação matemática para aqueles que vão ser seus discípulos. E aí você vai ver o resultado depois lá quando for uma célula plantada, se não vai multiplicar. Comece desde o GE. Comece a falar sobre a multiplicação. Pregue sobre a multiplicação dos pães para os seus discípulos. Mostre para eles na Bíblia. E você vai ver o resultado. Todos os membros de célula precisam ter esse sentimento de multiplicação. Olha que é muito triste quando se vê uma célula com muita gente, onde a comunhão é sempre muito boa. Porém, quando se fala de multiplicação, os membros têm a mentalidade de divisão. O termo correto não é divisão, mas multiplicação. Quando a célula multiplica, ela abre mais oportunidades. É isso que tem que estar na nossa cabeça, às vezes as pessoas não entendem. Quando a célula ela multiplica, ela está abrindo mais espaços para que novas pessoas se acheguem. Nós multiplicamos aqui o culto. São 2 cultos agora, amém? Você notou que agora tem mais cadeiras vazias? Não é cadeiras vazias, são espaços disponíveis para aquelas pessoas que você tem que convidar e você não convidou. Foi isso que você não entendeu ainda. Foi isso que nós não entendemos ainda, porque eu falo você, mas eu me incluo também, tá? Em nome de Jesus. Porque quantos visitantes eu já trouxe também? Nós temos que parar de ter essa mentalidade pequena, limitada. Tem uma cadeira vazia aí do seu lado? É porque você não convidou uma pessoa, lembre-se sempre disso. Alguém não convidou, não é alguém que faltou.
Não pense no lado, porque nós, ser humano, sempre pensamos no lado negativo. Correto, Rodolfo? Rodolfo agora está nessa área, ele pode me corrigir aqui. Nós sempre pensamos para o lado negativo. Não enxergamos as oportunidades. Você olha a cadeira vazia, a primeira coisa que você pensa, deixa eu ver quem que faltou, deixa eu olhar aqui. Bom, no Tadel, tem gente que sabe, até as pessoas que vêm no Tadel. Ah, faltou fulano, fulano, fulano e fulano. E aqueles que você tinha oportunidade de convidar e você não convidou? Desses você não lembra. Então nós temos que lembrar que quando uma célula se multiplica, ela não está dividindo, ela está abrindo novos espaços para novas pessoas chegarem. Amém? Uma célula saudável tem a característica de se reproduzir. Em uma célula saudável, todos os seus membros estão envolvidos com um grande sentimento de multiplicação. Esta é uma das características mais importantes também de uma célula. E aqui eu concluo. Quando a célula, ela apresenta essas 6 características, o seu comportamento e a sua multiplicação são inevitáveis. E o que irá se refletir diretamente no crescimento da igreja. Então, quando essas 6 características, elas são notadas, elas estão ali realmente implantadas e funcionando corretamente dentro de uma célula, acaba se tornando inevitável o crescimento da igreja. Isso é automático. Isso acaba se tornando automático, meus irmãos. Que eu e você nessa noite, nós possamos guardar essas informações no nosso coração. Sabe, que você não receba nada como uma afronta, como uma acusação, mas que isso possa servir de incentivo para que você possa crescer, para que a sua célula ela possa romper, para que realmente no final do ano nós possamos aqui fazer uma grande festa da multiplicação. E a minha oração e o meu desejo, sabe qual que é? É que nós não façamos uma festa aqui não. É que nós tenhamos que alugar aí um ginásio, uma escola, alguma coisa do tipo para fazer, porque aqui não vai caber não. Em nome de Jesus. Sabe por quê? Os meus e os seus discípulos vão estar aqui. Com quantos Jesus pode contar com isso? Se coloque em pé em nome de Jesus e vamos declarar isso. Em nome de Jesus. Que nós possamos realmente ver aonde nós estamos errando. Meus amados, todas essas características aqui que eu compartilhei com vocês, não foram características que eu aprendi sozinho ou eu vi não. Isso aqui eu extraí realmente de algo que eu ouvi do Bruno Monteiro, que é um pastor poderoso, tem um trabalho poderoso no Rio de Janeiro, um pastor que nós tivemos o privilégio de conhecer lá em Santarém, e é um homem que realmente conhece muito de multiplicação e crescimento e liderança de igreja. E quando eu fui ministrado com essa palavra, eu falei, a hora que eu tiver uma oportunidade eu vou compartilhar com meus irmãos, porque é isso que nós temos que fazer, compartilhar aquilo que nós recebemos. Então, não é pecado nenhum essa questão de você receber um devocional e você dar um Ctrl+C e um Ctrl+V, não, você tem o seu. Mas se você achou que aquilo vai edificar a vida de alguém, compartilhe. Nós estamos vivendo momentos do compartilhar, não é? E por que não compartilhar as bênçãos do Senhor? Que nós possamos orar nesse momento. Eu gostaria que você se reúna aí a tua célula. Se o pessoal da sua célula está aí, ou o seu setor, se reúna até eles. Rapidinho, para nós podermos finalizar, que eu só tenho 2 minutos.